TV Nova. Oi, gente, coisa boa, mais um programa Cuide Mais de Você começando aí na sua telinha, que coisa boa ter tua companhia, ter você aqui é sempre maravilhoso, viu? Pega o teu celular, se conecta aí no nosso Instagram, é o @programa Cuide Mais de Você, e se conecta no Instagram da TV Nova, @TV Nova Nordeste. Acompanha nossas notícias, nossas postagens, a gente ama interagir mais com vocês, além aqui da televisão, tá? Mais um sábado falando sobre autismo, estamos fazendo um mês especial, levantando mesmo essa bandeira, tirando dúvidas, trazendo inúmeros profissionais de várias áreas para a gente poder tirar bastante dúvida mesmo e esclarecer muita coisa. Quem está aqui comigo mais um ano, né, Priscila? Priscila Figueiredo, obrigada por ter vindo. É um prazer enorme voltar aqui novamente nesse Muito programa bom. que traz tanta informação legal pra gente. E principalmente para falar dessa causa, né? Que a você gente tá vive no mês todos da os dias, conscientização, né? E o falar sobre autismo ele é necessário diariamente, porque a gente ainda precisa propagar muita coisa sobre isso. Muito, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente precisa esclarecer muita coisa. A Priscila é especialista em aba, é psicopedagoga e tem muita propriedade para estar aqui. Quem também tem propriedade para estar aqui é ela, Fernanda Lins Câmara. Obrigada por ter vindo. Por nada, o prazer é todo meu. Ela que é nutricionista infantil, né, trabalha na questão de seletividade alimentar. Infelizmente, uma partezinha ali do autismo que está praticamente aí em quase todos os diagnósticos, né, por questões sensoriais. A gente vai tirar essas dúvidas aqui com ela agora, né, Priscila? Se você observar, assim, a maioria das crianças precisam da terapia de nutrição ali no meio, né, da sua rotina. Esse acompanhamento nutricional acaba entrando dentro das terapias de uma boa parte dessas crianças que recebem o diagnóstico do autismo. Aí, Fernanda, se a gente fosse falar o porquê, por que no autismo essa questão alimentar mexe muito com essas crianças? Então, porque como em qualquer outra criança, sendo ela típica ou atípica, a questão alimentar e nutricional mexe muito com o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando um responsável vê que aquela criança não está consumindo os alimentos da forma correta, aumenta o nível de preocupação que já existe, né, por conta de outros fatores. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, eu conversando com elas. Quando eu vim descobrir o autismo de Enzinho, do meu filho, eu descobri com mais de um ano. Mas quando eu vim pensar no comportamento dele como bebê, né, do relacionamento dele com o alimento, eu pude ver que a seletividade alimentar ela já estava ali. Mas eu já acompanhei casos, já conversei com mães que disseram que não, que a criança se alimentava muito bem e que de repente ela começou a parar de comer determinados alimentos. E aí ela começou a observar a seletividade alimentar. Então é verdade que ela pode se apresentar de várias formas, a depender de cada caso. Exatamente, ela pode se apresentar no início da introdução alimentar, com a negativa, em diversos tipos de alimentos, em diversas texturas, como também a criança pode começar comendo perfeitamente bem, comendo tudo. Eu tenho muitos relatos desse tipo na clínica, mas lá na frente eles param de comer e ficam com hiperfoco em alguma comida ou com hiperfoco em alguma textura. Tanto faz começar comendo super bem ou não comendo. Quando a gente começa a observar que aquela criança ela está sendo seletiva, que aquela criança ela está gostando de uma determinada textura, de um determinado formato, cor, porque existe isso, existe, né? Tem essas características que eu quero que você explique mais. Mas aí o papel da gente é continuar insistindo em outros alimentos ou a gente ajudar ela e começar a procurar alimentos ali da textura que ela gosta, da cor que ela... Porque eu tenho essa dúvida. Existe uma linha tênue aí, eu não sei se a gente tem que reforçar isso ou se a gente precisa oferecer outros alimentos, mas também ter cuidado para não criar o trauma, né? Para acabar não criando, na verdade, um hiperfoco naquele alimento, naquela textura, naquela cor, naquela marca, porque varia de diversas formas, né? Precisa-se fazer um protocolo individualizado para cada indivíduo, né? E seguir. Se a gente vai oferecer outros alimentos em paralelo com aquele que ele já gosta, ou se vai ficar oferecendo realmente, vamos focar dessa cor, só que variar as preparações, variar as texturas, e assim ir evoluindo aos poucos o tratamento. Pode acontecer, vou direcionar essa pergunta para a Priscila, que eu acho que vai mexer com essa questão psicológica, da criança, sem a mãe perceber ali, adquirir um trauma
alguma coisa que ela passou e ela bloquear. E a mãe confundia, achar que é uma seletividade alimentar, mas não. Ela está bloqueada por um trauma que aconteceu. Na verdade, acho que acontece muito de confundir aquilo que é seletividade com questão de preferências, né, isso, Nanda? Exatamente. Porque a criança ela pode apresentar as suas preferências alimentares. Nem sempre tudo vai ser seletividade alimentar, mas sim uma questão de preferência. A gente, enquanto adulto, até hoje, tem comidas que a gente não come. É verdade. Eu, por exemplo, não gosto de feijão. Até hoje eu não como feijão. Então, desde criança é uma questão de preferência alimentar. Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender o que é seletividade e o que é a preferência. Não gostei daquele alimento, não é um alimento que eu vou levar para a minha vida. E, nesse caso, a gente acaba se tornando, na verdade, algo aversivo. Quando a gente acaba insistindo muito ou sem ter essa atenção mais delicada. Por que tanta resistência àquela textura, àquele cheiro, àquele gosto? Ela pode se tornar, assim, algo aversivo e causar esse trauma na criança e ela, mais na frente, não querer o contato de jeito nenhum. Tem que ter um cuidado com relação a isso, né? Só dando continuidade, que é o que Pri falou. Tem essa questão da forma também que esse alimento está sendo oferecido. Sim, muito Porque importante. às vezes é oferecido de uma forma que vai causar trauma independente da quantidade de vezes que esse alimento foi ofertado. Da primeira vez que ele for ofertado de uma maneira mais brusca, de uma maneira mais rude para aquela criança, que já é uma criança um pouco mais sensível, né? Vai traumatizar. É uma das características da seletividade alimentar. Tem o trauma. Tem o sensorial, tem o ritualístico e tem o que é causado por um trauma, realmente. Então, eu posso dizer, Fernanda, que essa terapia nutricional, essa terapia de nutrição, esse momento, essa família, ela também vai precisar de um suporte de vocês para dar continuidade em casa ao que você está fazendo na terapia, né? Porque senão o negócio não vai andar. Exatamente. Todo tratamento que a gente faz com as crianças tem a devolutiva com os familiares para dizer o que a gente está fazendo em tratamento, né? Para passar para eles, acompanhar, fazer basicamente a mesma coisa que a gente faz na clínica, eles fazerem em casa. Por quê? De 1 ou 2 consultas, sessões por semana, a gente não consegue evoluir tanto em tratamento. Então é importante que as pessoas que são responsáveis, as pessoas que são mais próximas, a cabeça pensante da relação, também faça o mesmo tipo de protocolo que a gente está fazendo lá na clínica. A gente precisa dessa liga, dessa união entre a clínica e entre os familiares. Eu acho que essa é a parte mais difícil no autismo, porque assim, realmente, não adianta uma terapia, 2, tem que ser tudo que aquela criança precisa, porque às vezes não, na maioria dos casos a alimentação está muito ligada à questão sensorial. Então, se ela está na nutrição, mas ela não está na terapia ocupacional, por exemplo, né, aí já vai dificultar um pouco mais. Então, é importante realmente, e eu acho que isso que é o mais difícil, porque a gente estava conversando nesses últimos programas sobre a questão de políticas públicas mesmo. Como está escasso, né, na parte do SUS, assim, o que a gente tem visto, né? É muito pouco, a demanda está muito grande, né, Priscila? Na verdade, as famílias acabam não tendo nem tanto acesso assim às terapias. Quando tem acesso às terapias, não tem a todas as especialidades que essa criança, que esse indivíduo precisa. Isso. E aí quebra essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade que a gente tanto fala, que as terapias são inter, que as terapias são multi. Então, nessa cadeia aí de precisar fazer essa ligação de objetivos entre todo mundo, quem está menos favorecido acaba nem conseguindo o básico que dirá fazer essa ligação entre todas as especialidades. É complicado. Fernanda, de acordo levando em consideração o nível de suporte, né? Que a gente sabe que tem um nível de suporte em 1, o 2 e o 3. A seletividade alimentar, ela altera também dentro desses níveis? Ou não tem a ver? Não se aplica ao nível de suporte da criança. Entendi. Faz o nível de suporte ser o de grau 3, o de grau 1. E o de grau 1 não ter uma seletividade alimentar tão agressiva quanto a de 3 ou vice-versa, sabe? Entendi. Não se aplica, não acompanha a evolução do nível de suporte, não. Eu acredito que o nível de suporte é mais justamente referente por questões de ajuda, né? Da ajuda que ele precisa. Substancial que ele vai precisar para executar as atividades do dia a dia, ou até mesmo para a questão de cognição e entendimento. O nível de suporte, ele, quando a gente fala sobre o nível de suporte 1, 2, 3, é muito mais para que a gente consiga entender quão grande vai ser a ajuda que aquela criança, aquele indivíduo vai precisar para realizar, para ser autônomo no seu dia a dia. E o que a gente estava conversando também nos últimos programas é que nem se usa mais a questão de nível, né? Porque hoje em dia a gente vai conversar sobre autismo e algumas pessoas ainda perguntam qual é o nível, qual é o grau, aliás. Na verdade usava muito grau antes, né? A gente não usa mais essa palavra grau, a gente na verdade agora usa esse termo, né? Nível de suporte substancial 1, nível de suporte substancial 2 e assim.
Aí perguntando para Fernanda qual que é o milagre que vocês fazem para a criança sair de uma sessão comendo e quando chega em casa muitas vezes não quer comer, gente. Tava comentando com elas assim, quantos vídeos emocionantes, né? A gente vê do trabalho importante de vocês. Quantos, nós já cansei de chorar na internet vendo nutricionistas e assim, você vê de fundo os pais assistindo, né? Porque as salas, muitas são de vidro, né? Lá no Instituto do Autismo tem muito isso. Então você pode estar de longe ali assistindo e se emocionando, porque, gente, como é que pode aquela criança em casa não quer comer, ela tem uma dificuldade com aquela textura, ela tem, e vocês ali vão, eu vou dizer o termo nordestino, comendo pelas beiradas, né, e conseguem fazer a criança comer. Como é importante o trabalho de vocês? Isso, na verdade, não é nem um milagre, né? É um trabalho multidisciplinar, depende das outras terapias também, mas que toda vez que a gente conversa com os responsáveis, com os pais, a gente deixa bem claro que é um tratamento longo, é um protocolo longo, que a gente começa, do mesmo jeito que a gente precisa criar vínculo entre criança e terapeuta, a gente também precisa criar o vínculo entre a criança e aquela comida ou aquelas comidas que elas tanto recusam. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, com bem muita paciência, começa mais com a parte lúdica, apresentando os alimentos de maneira lúdica, para que ela não pense que ela vai ser forçada a comer. Até lá na frente, a gente passar pela escalada de comer, de tocar, tolerar, interagir, beijar, e assim, um dia, a gente consegue chegar a, de fato, propriamente dito, a criança comer aquele alimento. Ao desbloqueio, né? A criança acaba pegando confiança ali. Exatamente. E cabe à família realmente ter paciência e esperar, confiar nos profissionais, que eu acho que isso é tão importante. Você escolher a equipe ali e dizer, não, eu vou com eles, eu vou confiar, porque senão não vai funcionar. Não é verdade? Importantíssima confiança entre a família e o terapeuta que está ali atendendo a sua criança, aquele indivíduo. Eu acho até que se toda a família realmente assim, confiasse de olhos fechados nos profissionais e não rebatesse tanto, ficaria bem mais fácil para a própria criança, né? A evolução. Porque a gente vê tanta coisa, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar o bloco, mas vocês não estão liberadas não, a gente vai conversar mais de autismo e você não sai daí, fica com a gente. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você, mas antes, eu acho que tem uma dica de beleza aí para você, de Cíntia Rabelo. Vamos conferir. Oi, pessoal do programa Cuide Mais de Você. Estou aqui hoje para dar uma super dica de autocuidado, bem-estar, que nunca é demais, não é, Dani? O programa hoje está incrível e eu quero compartilhar essa super dica com vocês. Tá com cabelo ressecado, tá com cabelo poroso, guarda essa dica. Usem óleos vegetais. Os óleos vegetais naturais são incríveis para vocês poderem fazer uma umectação e devolver essa nutrição e esse brilho para o cabelo de vocês. Então, anota essa dica. Óleos vegetais para fazer umectação para aquele cabelo ressecado, seja ele cacheado, crespo, liso. Vale super a pena essa dica. Tchau, Dani. Um beijo e até a próxima. Lindona, Cíntia Rabelo, obrigada pela dica. E você anotou óleos vegetais, viu, meninas? Eu já faço uso. Já faz uso? Confirmo que dá super certo para hidratar o cabelo. Né? Tem coisa que é muito natural, assim, que acaba funcionando. E é ótimo a gente ter esse momento, porque eu Cuido Mais de Você é um programa que fala de autocuidado, né? Para você cuidar da sua autoimagem, isso é muito importante. Para você que ligou agora na TV Nova, a gente está falando de autismo o mês inteiro, levantando essa bandeira. Eu estou com a Priscila, ela que é psicopedagoga, com a Fernanda, que é nutricionista infantil, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as terapias, sobre essa rotina, né, dessas crianças. A família, quando ela recebe o diagnóstico, acaba que muda a rotina da criança e a rotina de toda a família, né, Priscila? Então, vocês que estão ali, muitas pessoas acham que vocês estão para trabalhar só com as crianças, mas vocês também estão responsáveis pelas famílias que chegam ali, né? Sim. Essa terapia que a gente chama assim para as crianças é uma terapia realmente familiar, para a gente poder alcançar muitas vezes vários objetivos com aquele indivíduo, né? Seja ele um adolescente, uma criança, um adulto, a gente precisa trazer essa família para a terapia também. E eles também precisam ser cuidados, né? Para poder cuidar do outro. Que eu fico assim, achando admirável mesmo a escolha de vocês, no caminho de vocês. Teve um vídeo até que eu postei na minha página, né, pessoal, evidenciando mesmo assim, o trabalho de vocês, porque eu fiquei encantada no sentido de assim, como é que profissionais, primeiro, trabalhar com criança já é uma grande responsabilidade. Trabalhar com a criança atípica, muitas vezes naquele dia você não vai receber um obrigado, você não vai receber um sorriso, você não vai ter um bom feedback para dar para aquela família. Então,
não é tão fácil a jornada. A gente fala assim, mas eu acho que esse mês a gente tem que ter a voz de falar mesmo que não é fácil. Né? Nem sempre vai ser um dia fácil, mas a gente precisa batalhar para que até chegar aquele feedback positivo de, agora teu filho tá melhor, tá evoluindo, né? Vão ter dias que a criança vai ser mais colaborativa. Isso. Os objetivos que a gente está trabalhando naquela terapia. Vai ter dia que não está legal, o comportamento ali está um pouco mais influenciado por algum estímulo externo e aquela terapia não vai render tanto. E aí tem também esse cuidado, esse feeling de como passar para a família e da família de entender que vão ter dias que vão ser mais proveitosos e outros não, mas que a gente não vai desistir. A gente vai continuar no caminho, insistindo no objetivo que a gente quer alcançar, né? E isso acontece com a gente também, né? Até com a gente, né? Tem dia que a gente não tá tão legal. E isso é normal, a gente tem que ter essa compreensão com nossas crianças também. Agora, se tratando da psicopedagogia no autismo, vamos explicar para quem está em casa o trabalho essencial de vocês nesse diagnóstico? O psicopedagogo, ele vem na vertente de trabalhar as lacunas da aprendizagem, né? A psicopedagogia, ela está ali para investigar quais são as lacunas referentes à aprendizagem, entender por que essa criança não aprende, como é que ela aprende. Porque todo ser humano, ele aprende. A gente precisa descobrir qual é a forma de que a gente vai ensinar aquilo ali para eles. Então, a psicopedagogia vem para dar esse complemento na área escolar também, né? Na área com a escola, essa ligação com a escola e a clínica, entendendo por que ele não está alcançando esse objetivo pedagógico, acadêmico, e de que forma ele aprende esse objetivo. Então, a gente vai de encontrar e fazer acontecer mesmo ali. A maioria dessas crianças, elas vão ter mesmo uma dificuldade na aprendizagem, né? Elas vão ter, às vezes, facilidade em uma determinada área, dificuldade em outra. A presença do AT escolar é fundamental ali dentro, né, Priscila? Eu levanto muito essa bandeira em defesa do acompanhante terapêutico, porque essa é a figura que faz toda a junção da tríade que a gente fala sobre clínica, família e escola. Então, o AT, ele é a figura que garante essa tríade funcionar. Quando esse AT ele vem da clínica, principalmente. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai ter o contato com a equipe multi, com a equipe inter dessa criança, e o contato com a escola e o contato com a família. Então, ele consegue caminhar nos ambientes, fazendo com que esses pontos de ligação a serem trabalhados consigam funcionar da melhor forma. Gente, é fundamental. Pensa tem a AT dele, que eu sou apaixonada por ela. E assim, como é fundamental esse trabalho? Porque a gente consegue... Pensa comigo, a criança, ela passa metade do dia dela dentro da escola, né? Do turno, né? A metade do turno ali dentro da escola. Então, se não é AT ali dentro... É um pedacinho da clínica dentro da escola, né? Exatamente. A gente consegue levar a clínica para dentro da escola e trazer a escola para a clínica. Exatamente. Através dessa ligação que o AT consegue fazer. E uma outra coisa também que eu sempre ouvia falar e realmente muda tudo, quando a criança ela entra na escola, que aí começa a indicação da terapia de psicopedagogia, né? Era o que eu mais ouvia. Dani, tudo vai mudar quando tiver terapia com psicopedagogo, né? Tudo vai melhorar, tu vai ver, porque vocês trabalham muito em cima disso, da aprendizagem. Como a gente nota a evolução, como é diferente. É satisfatório demais. Muito. A gente vai fazer o seguinte, nesse finalzinho, a gente vai falar um pouquinho de uns mitos e verdades, que eu vou pegar ela aqui. E vou pegar você também, não tá livre não, tem mitos e verdades aqui também. E pra gente esclarecer, porque conversando com elas aqui nos bastidores, né? Gente, quanta falta de informação, quantas pessoas que falam coisas que não são verdade, né? Referente ao diagnóstico. Então, é importante a gente finalizar esclarecendo aí algumas coisas. O autista, ele é sempre uma pessoa apática e antissocial? Sempre vai apresentar esse comportamento? Mito. Nem todo autista vai ser apático. Tem autistas que se comunicam muito bem, que são bem falantes, né? E adoram esse contato do abraço, do aconchego. Tem muitos que são digitais influencers aí, então, aí na rede social. Esse é mito. O autista tem dificuldade em olhar nos olhos? Sim, é verdade, mas não se aplica a todos, tá? Existe sim esse problema com o contato visual, mas não se aplica a todos. Fernanda, deixar a criança sem comer é a solução? Quando ela estiver com fome, ela vai procurar a comida? De forma alguma. Para nenhum indivíduo isso vai ser a solução, muito menos para uma criança típica. As pessoas Ele mais só vai antigas, criar mais eu já ouvi aversão isso, a gente, isso. eu já ouvi isso. Isso é verdade, as pessoas falam mesmo. Sempre verdade. Deixa ele com fome para tu ver se ele não vai comer. Pois não é, bem então assim. abre a boca dele e enfia a comida de qualquer jeito. Vai Não só vai criar dar uma certo. situação Tem mais... que ter um cuidado com relação a isso. Autistas são muito agressivos? Isso é mito. Eu falo que é mito porque isso vai depender muito do nível de suporte que essa criança ou esse indivíduo precisa, e as crises agressivas, elas vão acontecer sempre com algum antecedente, certo? Então, assim, não se aplica a todos, mais uma vez. Pode acontecer sim em alguns casos das crises agressivas, mas não se aplica a todos.
Pessoas autistas podem apresentar uma fala desorganizada? Sim. Mas, mais uma vez, é como a gente está falando. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de algo muito peculiar, muito individual. Então, a gente pode ter, por exemplo, como o Fernando estava falando, alguém que está ali no nível 1 de suporte, que de repente pode apresentar uma fala mais desorganizada, como pode ser que no nível 3 de suporte ele apresente uma fala mais organizada, mas tem dificuldades em outras áreas. Então, realmente acontece, sim, dentro do espectro, mas vai depender muito da pessoa. É muito individual. Eu estava conversando com elas assim, você vai conversar com as famílias, cada casa vai mudar muitas características. O modelo dos pais influencia na alimentação da criança, Fernanda? O modelo que os pais se alimentam? Com certeza, é uma das características também da seletividade alimentar, é quando em casa a própria família não tem uma alimentação regrada, não tem uma rotina alimentar, mas quer cobrar isso da criança. Então isso acaba influenciando, levando a criança a ter um certo tipo de seletividade alimentar. Se a criança rejeitar o alimento, né, fazer uma cara feia ali de primeira, a gente já desiste daquele alimento? Não oferece mais? Não, vamos continuar oferecendo em formas diferentes, em preparações diferentes, de maneiras diferentes. Não só oferecer aquele alimento para de fato que ele seja consumido. Também oferecer ele de forma lúdica para que a criança aprenda a interagir e confiar naquele alimento. Pessoas autistas são insensíveis? Mito. A gente sabe que dentro do espectro autismo, muitas vezes acontece da criança não conseguir expressar aquilo que ela está sentindo. De repente ela está se sentindo triste e ela começa a gargalhar, porque ela não consegue fazer essa ligação entre a expressão dela e realmente o sentimento. Mas isso não quer dizer que eles sejam insensíveis. A gente tem sim muitos que inclusive pode afetar o comportamento dele por situações que eles estejam vivendo e aquilo vai deixando tão triste ou angustiado. Às vezes a comunicação, não sabe se comunicar e essa frustração acaba atrapalhando realmente na questão comportamental. Eu vou finalizar com essa, vacinas ou telas podem causar autismo? Vamos esclarecer de uma vez por todas. Essa questão da vacina e da tela é uma polêmica, né? Elas, na verdade, são fatores externos que podem contribuir com alguns atrasos, como, por exemplo, na fala, algumas questões de comportamento. Não quer dizer exatamente que elas sejam a causa do autismo, né? A gente sabe sobre que não é por conta de uma vacina ou por conta de uma tela que esse indivíduo vai ser ou vai nascer com o transtorno do espectro autista, mas que elas são fatores externos que podem, em algum momento, contribuir para algumas questões de aquisição. E aí vai caber a gente poder empregar na hora certa, fazer o controle e o uso de forma correta, para que isso venha a ser algo positivo e não negativo. Fundamental, isso que você falou. Fazer o uso de forma correta. Não é indicado até os 2 anos, justamente porque a criança aprende tanto ali no dia dela, que se ela fica em um dia de tela ali, né? Se ela perde um dia de muito aprendizado. Assim como na questão de saúde, a gente precisa se preocupar que os nossos filhos estejam vacinados, né? As vacinas, elas são importantes ao longo da infância. Os nossos filhos precisam estar vacinados para se protegerem contra muitas coisas. E a tela, em algum momento, ela vai sim contribuir para que ele possa aprender a se comunicar, cantar, ver um joguinho, mas tudo com cautela e na hora certa. A gente tem tanta opção de conteúdo bacana hoje também, né? Isso, tem tanta opção de conteúdo, tem canais de fonoaudiólogas, né? Tem tanta coisa legal assim para se aprender. A gente queria muito conversar mais com vocês, assim. Infelizmente o programa vai acabar, eu vou ficar aqui com elas, né? Vocês que vão perder o papo. Mas brincadeiras à parte, maravilhoso receber vocês aqui. Obrigada, Priscila. De verdade, assim, é sempre maravilhoso conversar com você, enriquecedor. E com você também, Fernanda, obrigada. Amei conhecer você. Foi um prazer. Viu? Muito bom dividir um pouquinho dessas informações tão importantes com você que está aí em casa. Né? Que vocês venham mais vezes, teremos aí um mês inteiro ainda falando sobre autismo. E você fica ligado, viu? Que eu cuido mais de você é todo sábado, 9 horas, aqui na TV Nova. A gente te espera, tá? Um grande beijo, final de semana abençoado. Fica com Deus, TV Nova, em todo lugar.